Vamos ver o Nasdaq, tá? O Nasdaq, ele estava mais ou menos no mesmo racional da semana, no mesmo racional do S&P na semana passada, e na semana passada eu comentei, olha, entre o S&P e o Nasdaq eu prefiro o S&P. Por quê? O retângulo está lá numa região de topo. Né? Se romper, é rompimento de topo, é novas máximas. Porque o Nasdaq também estava com um retângulo, mas estava um retângulo um nível um pouquinho abaixo do que a máxima. Eu preferi, entre os dois, eu prefiro o S&P. E aqui, né, houve o rompimento até antecipado desse retângulo do Nasdaq, ele renovou as máximas, mas vejam que ele voltou, né? Em relação ao S&P, ele está um pouco mais baixo. E também tinha uma questão também de distâncias entre as linhas de tendência, tá? Eu estou voltando aqui no S&P só para mostrar linhas de tendência para vocês, tem que fazer uns ajustes nela, tá? Tinha uma distância maior, o S&P está um pouco mais forte nas linhas de tendência e o Nasdaq muito mais próximo. O Nasdaq está querendo romper esta linha de tendência de curto prazo, tá? Aqui está mais ou menos a geometria dela. Hoje, teoricamente, está até começou rompendo, está voltando um pouco, tá? Mas eu achei o Nasdaq um pouquinho mais feio. Eu vou apagar aqui o retângulo, vou colocar essa base aqui, essa região, como um suporte, 14, temos aqui essa mínima, 14.784, 14.812. Vamos colocar aqui no meio do caminho 14.800, tá? Como ponto de atenção aqui, um suporte importante. Temos depois 14.597, 14.460. Por enquanto, não tem nenhum padrão aqui, além de divergências, certo? Dessas novas máximas, tá? Mas é um ponto de atenção que a gente já vinha falado, mas não tem nenhum padrão ainda, além... Como é que o primeiro padrão? Começar a romper esta linha de tendência de alta. Aí o preço pode vir aqui testar este suporte. Temos essa outra região de suporte, que foi importante aqui, ele pode vir até aqui, ou mais abaixo aqui a testar esta outra linha de tendência de um prazo um pouco mais longo, ok? Então, ficar atento aqui com o Nasdaq. Poderíamos até colocar na watchlist, tá? Ele para baixo, tá? Ele para baixo, tá? Só antes da gente colocar essa análise aqui, deixa eu responder algumas coisas aqui do chat, que está vindo umas perguntas aqui. Legal, o Ricardo já está fora de férias, está de volta aí, legal. Espero que as férias tenham sido boas. Nico Batista, que notícia houve que estourou o Nasdaq? Inflação, cara. Saiu os índices de preço ao consumidor aí, que era uma preocupação do mercado e está sendo positivo aí, tanto para o S&P quanto para o Nasdaq. Foi isso aí que saiu na agenda. Tá? O mercado está olhando muito de perto índices inflacionários. F Poder, poderia ver o Brent? Posso, cara. Só eu faço o Brent no bloco de commodities, aí eu faço primeiro os índices, tá? A gente fala dos índices, depois eu falo de pares de moeda e depois eu faço acompanhamento do intraday aí para alguns para Nasdaq, para S&P e para Ibovespa, tá? Para os mercados que estão mais abertos recentemente. E depois eu falo do bloco de commodities, daí eu vou olhar o Brent. Mais ou menos, para te ter uma noção de tempo, lá por umas 10h30, 10h40 eu estou falando aí do bloco de commodities e eu faço análise tanto do West Texas quanto do Brent. Beleza? Voltando ao Nasdaq aqui, enquanto eu respondia as perguntas, aproveitava também para dar uma pensada se vale a gente colocar o Nasdaq aqui, caso ele perder a LTA. Eu acho que vamos tentar, né? Direção para baixo. Para baixo. Perdendo a LTA mais curta. Com muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado
porque é contra a tendência e também porque as correções até o momento têm sido muito rápidas. Então não dormir no ponto aí, tá? Em questões de stop ou de tentar colocar um parcial no bolso ou lucro no bolso, tá, ok? Aqui a gente está falando o quê? Se o Nasdaq perder esta LTA, por que a gente está colocando isso? Porque há divergências, certo? Há divergências aqui nessa região de topo. Vamos olhar para cima, se o Nasdaq respeitar esta LTA e continuar subindo. Temos projeções aqui, tá? 15.380 bate com essa primeira pernada que a gente tem aqui, esta correção. E aqui nós temos uma outra pernadinha que, ele já atingiu aqui praticamente, e se passar, leva um pouco acima dos 15.380. Mas vamos trabalhar com os 15.380 para cima, temos estas projeções aqui, se ele respeitar a LTA. Tá? Ele pode perder a LTA, vir em 14.800 e voltar a subir? Pode. Tá? Vamos acompanhar. O saudável para esses mercados, na minha opinião, era uma correção mais longa, para eles resolverem aqui os problemas de divergência e ele voltar a subir, tá? Não está dando um impulso aqui o suficiente para resolver os problemas de divergência, até pelo que eu comentei aí, aonde está o mercado e quanto precisa de recursos para realmente ter movimentos muito amplos, ok? Então, estou colocando o Nasdaq na nossa watchlist para baixo com muito, muito cuidado, tá? Se ele perder aqui essa LTA, pode dar um tradezinho aqui que tem uma relação risco-retorno. Lembrando que a watchlist e os estudos que a gente faz aqui não são recomendações. A gente está tentando ver a direção do preço, certo? O setup, o gerenciamento de risco, isso vai de cada um. Mas o que a gente está olhando aqui? A probabilidade. Se ele está perdendo uma LTA, nós temos a divergência, pode ser que ele faça um movimento corretivo, tá? De vir nos 14.800, 14.590, tá? Podemos até, se ele está fazendo esse movimento, a gente traçar aqui uma FIBO, uma retração de FIBO, tá? Essa aqui seria uma retração de FIBO, ó. 50% bate com os 14.800, por exemplo. O outro possível suporte, 14.597, certo? Bate aqui com 76,40. Se o preço passar aqui, ele pode estar fazendo uma retração de FIBO mais longa. E aí a gente precisa fazer ajustes. Ok? Dado o recado aqui do Nasdaq, e aí a gente entra no índice dólar. Na semana passada ele estava trabalhando aqui nos 92 mil pontos. Eu sinalizei até isso no Telegram, há 2 semanas atrás, que ele estava tentando passar esses 92 mil pontos, mas no semanal fechou acima. Tá? Ou seja, ele não tinha se desconfigurado totalmente para cima e não tinha se configurado para baixo. Tá? Os 92 mil pontos foi uma sinalização importante, ele está aí voltando a subir. Tá? E eu acho que agora a gente pode... A gente tinha esse canal de alta aqui, a gente pode apagar. Temos uma projeção aqui que atingiu aqui 61,% de FIBO, vai para cima, no 100. Eu acho que dá para a gente fazer uma atualização aqui. Ó. A gente pode jogar aqui e aqui. Ó. Vamos só conferir se essa pernada foi em FIBO, foi um pouco abaixo de FIBO. Se eu considerar isso aqui, 38% de FIBO, e se eu considerar só o mastro, 50%. Tá, eu prefiro esta projeção. Pessoal, para quem é novo em FIBO, e até acho que é um conceito do próprio Joy Di Napoli, quem quiser pesquisar ou já ler um livro, FIBO a gente tem que tentar buscar, às vezes fica muito patente, muito claro qual retração ou qual projeção o mercado está trabalhando. A pernada é muito bonita, ela é muito desenhada, a correção ela é muito clara. Então a gente fica fácil tu pegar a retração, respeitou e fazer a projeção. Mas tem momentos que o mercado, assim, que ele dá uma lateralizada, ele fez um movimento bonito aqui, chegou a fazer, a gente olhou até essa figura aqui, né?
para nós era aqui um retângulo, ele rompeu, mas ele não andou a projeção toda do mastro, estava muito bonito até aqui. Depois ele começou a dar uma lateralizada, que é um comportamento mais natural de moedas. E aí vale a pena a gente tentar entender que jogo ele está jogando e fazer escolhas. E eu estou fazendo uma escolha aqui, vou mostrar qual é a escolha que eu estou fazendo. Se eu projetar daqui, ó, a retração, ele bateu em 38,2% de FIBO. Mas aqui não é uma pernada muito clara. Se eu coloco a retração para cá, não fala, mais ou menos em 38, ele passa um pouquinho. Mas se eu jogar aqui nesta pernada, ele bate muito, né, tem uma precisão muito acurada em 50% de FIBO. Então eu prefiro considerar que isso foi a pernada, né? Ela se desenvolveu mais lateral aqui, mas essa foi a pernada que eu vou considerar para fazer a projeção. Então, para mim, o índice dólar está retomando a trajetória altista, inclusive até numa coisa que a gente conversou na semana passada, que por Ishimoku, né, ele estava ainda numa trajetória mais longa altista, né? Então aqui faz sentido, na minha opinião, ter essa projeção. E quando a gente faz essa projeção, olha como o FIBO é legal, né? O 61,8% bate com esta máxima, os 93.500, que foi a pernada que ele fez que anteriormente de romper uma linha de tendência de baixo de longo prazo. Tá? Ele corrigiu de lá, fez quase 100% e voltou a subir. Tá? Então olha como o FIBO joga. Se ele passar os 93.500, vai mais longe. Temos aqui, ele joga dentro de uma região onde a gente tem duas possíveis zonas de resistência, 94.380 e 94.780. Tá? Vamos lá, vamos tentar participar do índice dólar, ele está bonito, né? Ele voltou a ficar bonito. Por mais que ele esteja no 93, tá? A gente pode tentar pegar em alguma correçãozinha da retração ou no rompimento dos 93. Obviamente que o rompimento vai nos dar uma relação risco-retorno pior, tá? Mas a gente pode fazer um parcialzinho curto e tentar levar alguma coisa lá para os 94, ok? Mas ele está num desenho já mais bonito, então vamos tentar botar o índice dólar. Vou botar aqui DX. Vamos olhar só para cima, certo? Compra no respeito das retrações. Na verdade, hoje ele já está fazendo ali, foi nos 23 retrações. Ou no rompimento dos 93K, né, os 93 mil, com cuidado no rompimento, certo? Tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui nessa retração. Ele está querendo passar um pouco aqui. Ficar atentos aqui onde é que ele vai parar. Hoje meio que ele está fazendo um retorninho aí nos 23,6, provavelmente aí pelo indicador. Amanhã, quem sabe, ele venha nos 38 aí. Pode daí dar uma alavanca e a gente buscar se posicionar aqui num prazo mais curto. Tá? Deixa eu responder aqui o poder. Léo, o spread do SDBRL é pesado. Sim, é pesado, tá? A gente acompanha o SDBRL, o ativo aqui, por uma questão de facilidade. Ele não tem vencimento, né? Como fosse um cash index, apesar de que ele está muito mais próximo do dólar à vista do que do dólar futuro, mas o racional é o mesmo para te aplicar no mini dólar, por exemplo. E no mini dólar tu vai ter um spread muito mais atraente, tá? Então, aquilo que eu falo aqui no SDBRL, tu pode aplicar no mini dólar sem problema nenhum. O racional é o mesmo, tá? Vai mudar ali, devia ser 5,30, é 5,31. Vai ter uma diferençazinha nos valores da cotação, mas pode usar o mesmo racional, não vai ter diferença nenhuma. Legal? Então o índice dólar, vamos botar aqui, né? Vamos botar aqui, ele fez um movimento, voltou a ficar bonito novamente, vamos ver se dá para conseguir comprar no respeito das retrações, ou ele pode até se lateralizar aqui entre 92 e 93, tá, pessoal? Mas vamos tentar acreditar, até pela projeçãozinha aqui tá bonita, depois dele chegar mais longe, até por causa de Ishimoku, né?
Olha aqui Ishimoku, que a gente vem acompanhando, um rompimento de uma linha de tendência de baixa, gráfico semanal. Ele está trabalhando dentro da nuvem, ele venceu a resistência do cume inferior, ele tem espaço para o semanal para andar até aqui, em torno de 95, tá? Dependendo do desenvolvimento, lógico, fica um pouco mais curto, mas teoricamente por aqui ele não teria resistências pela nuvem. E temos o cruzamento da média mais curta da Tenkan com a Kijun. A Kijun continua flat, tá? Continua flat, mas aqui é um gráfico semanal. Para ela começar a ter uma reação, vai ter que ter um movimento ascendente mais elevado. Mas o cruzamento é importante e está dentro da nuvem. Então, isso é mais acho que é mais fatos aí para nos ajudar a olhar para cima o índice dólar. Euro-dólar não estava na watchlist da semana passada, olha o movimento, né? E agora ele está ficando bonitão de novo, assim como o índice dólar. Obviamente, né? Porque ele tem a representatividade no índice dólar. Então ele fez uma pernada para baixo, está testando aqui uma região de suporte, perdeu 1,17, está revisitando aqui no curtinho prazo. Aqui a gente também pode colocar uma retração. E eu acho que a gente pode fazer o mesmo racional ao inverso do índice dólar. Uma venda no respeito das retrações ou no rompimento do suporte do 1,17170. 171 ali, tomar cuidado para não ser uma mentira, né? Na verdade, a mínima é 17093, tá? Só ali em termos de fechamento, tá? Se for para andar, né, cuidado que não tem desafios logo no caminho. A gente tem essa projeção aqui, tá? Ela não foi desfeita, essa projeção. O 100% dela estaria aqui no meio do caminho. Eu acho esquisito isso. Tá? Eu acho que se é para perder 1,7, ele podia vir aqui na outra região de possível suporte, que é 1,6155. Tá? Aqui temos a referência histórica aqui, ó. Bateu 2 vezes aqui, lá no ano passado, final do ano passado, e fez máximas. Ele pode passar aqui e vir revisitar. Se passar, aí o tombo pode ser um pouco mais longo, tá? Mas ficar atento aqui. Provavelmente isso aqui vai ser uma região de suporte importante. Então, euro-dólar, volta para o watchlist. Para baixo, venda no respeito das retrações ou no rompimento do suporte em 1,17090 ali, né? E aí cuidado no rompimento do suporte, certo? Rompimentos, sempre temos que tomar cuidado para não ter falso rompimento, a relação risco-retorno já não fica das melhores, rompimento do suporte, tá? Mas daí tem que acompanhar mais de perto a operação, às vezes é o que a gente tem para fazer. Às vezes ele não volta, hoje está ali nos 23, né? Até os 23% de FIBO, vamos botar um zoom aqui, ó. Fica bonito porque é um reteste de 1,17520 que ele perdeu, que era a região, né? A gente colocou uma região com 2 parâmetros aqui que o preço podia chegar, que foi essa mínima anterior. Ele pode até estar fazendo aqui 23 e ir embora amanhã. Vou tentar vender na mínima e o meu risco vai ser esse candle aqui, se fechar por aqui, né? Posso fazer uma projeção a partir daqui também, tá? O dólar tá ficando bonito novamente. Dólar e ien. O dólar e ien não tinha moedas a semana passada, não ser dólar contra real. Ele perdeu uma LTA de longo prazo, voltou a subir, perdeu os 109,460, mas não andou, bateu em 61% de FIBO, quis passar e se segurou. Isso aqui então já não é importante. Tínhamos uma projeção para baixo que ele não fez e está se desfazendo dela. E temos uma projeção para cima, que era no respeito dessa LTA, que já não está mais válida, porque a gente considerar esta sombra aqui.
Vamos fazer aqui, ó. Então vamos recapitular um pouquinho do dólar contra ien. Pernada de alta, super inclinado, corrigiu, renovou as máximas. Corrigiu. 61% de FIBO, pensando, opa, vai retomar, pode vir retestar as máximas. Ele andou um pouco e foi de novo aqui, só que não teve um fechamento abaixo de 61% de FIBO. Para mim, essa retração continua valendo. Onde é que ele está testando agora, no momento? Tá? Os 110,600, que foi aonde ele não conseguiu se desenvolver anteriormente. Ó. Até pelo candle do momento, né, temos que esperar, obviamente, o fechamento, está sendo um candle de rejeição dessa região. O que eu posso fazer? Eu vou reajustar a LTA, acho que fica válido reajustar ela. Tá? E ele rompeu essa LTB de curto prazo, a gente pode tirar. Essa retração a gente pode tirar ela também. O nosso... Peraí. Lista de objetos. FIBO. Beleza. Tá? Por quê? Eu acho que isso aqui é importante, ó. 109,030. Esse 108. Vamos deixar aqui como questão histórica. Se o preço voltar para baixo. Teve aqui uma região também, né? Ele tentou romper e não conseguiu. 109, 108, 500 e alguma coisa. E ele está aqui no 110,600. Podemos aqui, a retração está bonita, né? Pode ser uma compra no respeito das retrações para vir ele testar as máximas. Lembrando que pela projeção aqui, ó, ele joga um pouquinho abaixo das máximas, 111,280. Se passar, pode ir um pouco mais longe, lá perto dos 112. Então vamos colocar o dólar contra ien para cima, compra no respeito das retrações. Poderia ser também no rompimento dos 110,600. 110,600. Com cuidado neste rompimento, tá? Com bastante cuidado aqui neste rompimento. O dólar ien já esteve mais bonito, certo? Não conseguiu passar dessa região, agora está formando um candle de novo de rejeição lá, então tomar cuidado, né? Tentar entrar nesse rompimento aqui, ok? Se ele corrigir em retrações, ele ainda está sob influência dessa LTA que a gente reajustou, ainda pode ser uma tentativa de entrada, tá? Mas o 110 pode ser aí realmente uma resistência importante. Vamos começar com ouro. O ouro estava na watchlist na semana passada. A gente vinha botando o ouro há umas 2 semanas como venda. Na semana passada a gente botou 2 cenários, para cima e para baixo. E ele acabou fazendo para baixo. Tá? Por que a gente colocou 2 cenários? Porque ele lateralizou aqui, estava respeitando 50% de FIBO, próximo dessa LTB. Se ele passasse, ele podia voltar a subir. O nosso cenário que a gente vinha acompanhando era 1.790, né? Pernada de baixa, correção em 50% de FIBO, ele veio aqui, não rompeu, tentou subir, não conseguiu e se aproximou desta LTA. Rompeu perto de 1.790. Um dos cuidados era que se ele perdesse 1.760, ele vinha aqui na mínima, 1.680, por aí. Foi mais ou menos onde é que ele foi, tá? Foi rapidamente, mas ele foi lá. Então bateu na mola e subiu, tá? Então o ouro, ó, vou até ler o que a gente tinha colocado na semana passada. Venda respeitando 50% de FIBO, LTBzinha perdendo a LTA. Foi o que ele fez. Cuidado com a região dos 1.760, se passar é a mínima 1.680. Para cima, respeitando, rompendo LTB e 1.834. Bom, o cenário para cima já não faz mais sentido, ele foi para baixo. Temos a projeção aqui, ó, ele cumpriu a projeção principal, 61,100, revisitando uma mínima. Vamos tomar cuidado. Vamos tirar a projeção,
Vamos tirar essa outra projeção, a retração. Temos esta LTB, que é importante no curto prazo. Esta LTA se perdeu. 1790 foi rompido. 1760 ainda pode... Deixa eu voltar aqui. Eu não vou conseguir. Ainda pode ser uma região que vire resistência. Vamos manter aqui. 1760, 1754, por aí. Vou botar na mínima aqui. 1752. Essa região aqui pode se tornar uma resistência. Temos esta L. Nós vamos ter que, essa LTB aqui, ó, dado o movimento, nós vamos ter que ajustar ela para cá, ó. Tá? Nós vamos ter para o dólar mais longo. Os 1680 aí está se tornando aí um suporte aí importante. Deixa eu apagar essas coisas do passado aqui. 1650 era só referências mais psicológicas. Acho que aqui fica mais claro. Vamos lá, cenário para o ouro. Ele perdeu os 1680, ele tem mais espaço para andar. E aí temos que buscar regiões de possíveis suportes. Essa aqui é interessante, ó, 1610 por aí. Vamos olhar para o Ishimoku, tá? Para ver se o Ishimoku está corroborando com isso. Mas aí, nós vamos ter que dar uma olhada aqui. Se respeitar 50%, eu posso acreditar numa nova pernada para baixo. Vamos botar, né? Ouro para baixo. Venda no respeito de 50% de FIBO e reteste do suporte em 1760 barra 1752, né? E 1752 e rompeu. Por que eu não estou animado com ouro se ele voltar a trabalhar aqui para cima 61,8% de FIBO? Vamos olhar Ishimoku, que provavelmente a resposta está ali. Porque eu lembro que por Ishimoku, 1760 era algo importante para Ishimoku, tá? Outra coisa, ele bateu próximo dessa mínima e logo reagiu, que é um outro ponto de atenção para nós, né? Teve uma rejeição muito rápida aqui, né? Os compradores viram, olha a oportunidade de compra de ouro para o longo prazo. É isso que eu tenho lido no momento. Não posso olhar para cima, tá? Não posso olhar para cima, não tem desenho para cima ainda o ouro. Vamos olhar aqui o Ishimoku, olha o Ishimoku. Nós estamos no semanal, tá? No semanal nós temos uma LTB, e agora a do diário também tá posicionado desta forma. Ele rompeu, tentou romper a nuvem, trabalhou 3 semanas fora e voltou para dentro, retestou o cume inferior, 1765, no diário a gente está trabalhando com 1760, é muito próximo. Voltou, tentou subir, não conseguiu, veio de novo para cá e rompeu. O que a gente tem aqui? Primeiro, no semanal, a Tenkan cruzando com a Kinjun, isso é um ponto importante. O que a gente tem que observar aqui no semanal é se realmente vai fechar a semana abaixo dos 1765. Se fechar, aí nós temos aí uma sinalização importante. E esse cenário aqui, ele corrobora aqui com ele respeitar aqui, certo? Ele vinha até aqui respeitar para voltar a cair. Então, atentos a esse cenário. Se essa semana fechar aqui abaixo, é uma sinalização importante, inclusive com o cruzamento da média aqui, para o ouro no longo prazo, ok?
Então o ouro está num momento importante aí, a gente tem um cenáriozinho de curto prazo para ele. Prata. Prata andou, perdeu os 23.900, a gente já tinha entrado na prata aqui no rompimento desta LTA, tentou voltar ali para revisitar, ó, né, ele faz um reteste e caiu com força, junto com o ouro, e veio aqui numa região de 22.550. A prata nos vão dar o mesmo cenário aqui do ouro, né? Pernada para baixo, venda no respeito das retrações. Tá? A prata ela pode vir até aqui, ó, na minha opinião. Até 61% de FIBO é legal. Tá? Então, prata para baixo, venda no respeito das retrações no max 61,8%. Tá? Porque, teoricamente, era um suportezinho, é para se tornar uma resistência. E aí tentar pegar uma pernada para baixo. Petróleo, finalmente chegou o poder. Finalmente chegou o petróleo. No petróleo, na semana passada, ele foi para o watchlist e até termos aí educacionais para nós, né? A gente estava trabalhando com linhas de suporte e resistência, FIBO no petróleo, e ele estava nos movimentos meio conturbado. E aí na semana passada eu até pensei assim, olha, vou esperar movimentos do petróleo para a gente, vou esperar mais, né, desenrolar dos preços do petróleo para a gente tentar alguma coisa. Aí antes de sacramentar isso, eu falei assim, vamos dar uma olhada no Ishimoku para ver se ele nos diz alguma coisa. E ele nos disse. E ele nos disse o seguinte, ó, na semana passada. Ele estava por aqui, deixa eu pegar a data certinha. Semana passada, dia 3. 4, aqui, ó. Ele estava por aqui assim, ó. Ele estava revisitando aqui, ó, o cume inferior do Ishimoku no diário. Então a gente tinha essa pernada de alta e estava corrigindo, região de 61% de FIBO e nuvem de Ishimoku. Aí eu escrevi o seguinte, compra se ele respeitasse, né, se o dia fechasse aqui para cima dos 61% de FIBO e respeitasse a nuvem, ele podia fazer uma pernada de alta. Isso foi até no Brent, tá? O Brent está um pouco mais, acho que mais desenhado isso. E o cume inferior. Ou venda se ele perde o cume inferior. E logo retração de FIBO. Para baixo, cuidado, que é uma venda contra a tendência. Certo? A tendência mais longa do petróleo é para cima. Então ele rompeu a nuvem e está fazendo o que? Ele andou pouco, tá? 64,95 ele já tinha atingido a semana passada, revisitou. Ele está querendo fechar sempre acima dos 66. Ele está revisitando o cume aqui. Vamos botar uma retração. 38% de FIBO. Eu acredito, e eu acho que está até num ponto novamente de entrada, nesse petróleo para baixo aqui, ó. Vou deixar até traçado aqui a projeção, de onde é que ele pode chegar. Deixa eu tirar Ishimoku para ficar mais limpo. Rompeu uma LTA de longo prazo. Temos uma LTB de maior prazo ainda, que ele está voltando a trabalhar dentro dela. Eu acho que ele está, mas seja um reteste aqui, ele foi, voltou. Fica estranho. Eu estava vendido no 74, pensando nos contratos futuros de longo prazo que estão sendo negociados em $54. Penso que é venda também. Beleza, tu está acompanhando então a curva futura do petróleo. Beleza, então tu tem uma especialização maior aí. É interessante isso, tá? Aqui até um aviso, né? Quem quer operar commodities,
tá? Se tu quer olhar movimentos mais longos, tu também precisa considerar os vencimentos maiores, tá? Às vezes até um ano para frente, 2 anos eu acho que é um pouco demais, um ano para frente, um ano e meio para frente é interessante. Por quê? Em termos de fundamentos, o petróleo não é só negociado no curto prazo. Existem posições de longo prazo, assim como é para a soja, para o milho. Os produtores hoje que estão plantando soja e milho, eles já estão negociando parte das suas produções para prazos mais longos. Então tem produtor que está negociando março na soja de 2022, abril de 2022, que é a safra, por exemplo, no Brasil. Então, quem quer se especializar mais em commodity, é interessante entender que tipo de curva está para frente. É uma curva de carrego? É um contango? Certo? São desenhos de curva, a gente já falou sobre isso aqui, inclusive para o VIX. Tá? Ou seja, é uma curva inversa. O contrato mais curto vale mais que o mais longo. Ou uma curva de carry, né? O contrato mais curto está mais barato que o mais longo. Enfim, tem que saber as direções das curvas e é o que o Poder está comentando aqui no chat, certo? Que ele estava olhando os contratos mais futuros, está vendo um inverso no mercado e ele acha que é venda no curto prazo, tá? Por essa análise dele. Então, eu acho que nós temos uma possibilidade de curtíssimo prazo de entrada aqui no petróleo. Então eu vou colocar aqui, ó, novamente ali crude, depois eu vou olhar o Brent, tá? Para baixo, mais uma operação, a gente já tinha colocado na semana passada, de perder o Ishimoku, ele perdeu, andou e já está retestando, tá? Mas aí está numa possibilidade de entrada. Para baixo, respeitando 38,2% da retração. E cume inferior de Ishimoku diário que o petróleo perdeu. Só voltando para Ishimoku, vamos dar uma olhada no Ishimoku no semanal, só para termos uma noção aonde é que ele pode chegar. Ó, pode voltar aqui para o 53, 52, tá? Que é até onde estava sinalizando o contrato futuro, lá no 54. Ok? Ele pode voltar aí no curto prazo. Deixa eu até dar uma olhada aqui as médias estão meio flat, tá? Tenkan e Kenju. Mas enfim, a gente está olhando um movimentinho de curto prazo do petróleo. Se ele ficar por aí, ó, tá? Pode dar uma nova andada. Cuidado que ele pode vir só retestar 64,95. Eu já não acredito muito nisso porque seria a terceira vez. Se passar, temos projeção aqui nos 63,20 e 60, tá? 60 com 90 foi mais ou menos aqui, ó, 61, coisas do passado. Temos aí esses desafios ou alvos para o petróleo. Vamos dar uma olhada no Brent, se o Brent está nos dizendo a mesma coisa, está nos dizendo a mesma coisa, então vale para os dois, tá? Crude e Brent. Mesma coisa, só muda um pouco os alvos, 68, 67, eu vou fazer a projeção aqui para quem trabalha com Brent. Um movimento bem legal aí do petróleo, tá, pessoal? E foi um movimento que a gente... Por isso que vale a pena, a gente não pode descartar tudo e também não ser... Óbvio que tem um foco interessante, mas às vezes vale a pena se a gente não está compreendendo algum movimento de preços, busque outras ferramentas para tentar enxergar respostas. A gente buscou Ishimoku na semana passada e Ishimoku nos deu uma luz naquele momento, né? Isso foi até quando a gente aplicou Ishimoku a primeira vez lá no dólar canadense, que o dólar não passava de certas patamares e a gente não entendia o porquê, e o Ishimoku explicou que ele estava brigando na nuvem no diário. Podemos trazer médias, podemos trazer osciladores, aí às vezes a gente está só olhando o índice de força relativa aqui. Mas olha um estocástico, pode olhar para um prazo semanal, olha um MACD, olha um OBV, enfim, pode pegar outras ferramentas
da análise técnica e tentar aplicar, que às vezes as respostas do mais simples não está nos dando, está mostrando um movimento mais bagunçado, mas com outros indicadores pode ser que clareie a visão. Vamos falar de ações. Amazon. A Amazon estava aqui só como observação para nós, tá? Divergências no semanal e gap. Então a Amazon fez um baita de um gap e nós vimos divergências no semanal, com essa máxima aqui, que sugere uma continuidade no movimento de baixa. Depois do gap, que ela perdeu uma linha de tendência de alta de um certo prazo, lá de fevereiro desse ano. Vou botar essa linha de tendência aqui, onde é que está? Ele já perdeu também, perdeu com gap ainda. Perdeu a LTA. Sugere que ele possa continuar caindo, tá? Onde é que pode ir? 3,127. Vamos querer apostar? Deixa eu ver aqui. Ó. Este é o movimento da Amazon. Qual é o risco? Bom, nós temos um gap aqui em aberto, tá? Pode tentarmos entrar aqui e tomar um gap na cabeça do lado contrário. É menos provável? É, mas se a gente tomar um gap do lado contrário, é um gap aí considerável, tá? Eu vou deixar a Amazon, aí o desenho, tá? O desenho é venda, não tem compra, tá? Tem que fazer muita coisa para voltar a se desenhar para cima, mas pelo aquele gap ali, deixa assim. Não vamos lutar, não vamos... A relação risco-retorno é boa, né? A relação risco-retorno é boa. 2,5 para 5 no primeiro alvo, né? Vou deixar de ser... Não, vamos botar a Amazon. Às vezes eu quero ser muito protetor com vocês, eu vou botar para baixo no rompimento. Qual é a mínima? Tá fazendo hoje, né? O rompimento dos 3,299. 299. Cuidado com o baita super gap em aberto. Vamos botar. Qual é o risco? Pessoal, quem estava comprado sofreu um gap aqui, esse é o risco. Hoje perde, digamos, tem um candle que fecha abaixo dos 3,299 lá no H1, se posiciona, né, ou espera confirmar, enfim, entrou, e amanhã, sei lá, sai uma super notícia de Amazon, enfim, e aí tem um gap de alta aqui que tenta fechar esse outro gap aqui. Pode acontecer, tá? Então, ficar atento ao gerenciamento de risco. No mínimo, a tua posição tem que suportar o fechamento desse gap aqui de 8,40. Pode tomar na cabeça. Ok? Apple. Apple estava na semana passada para a gente observar divergências no semanal. E Apple está num topo histórico. Continua divergências no semanal. Vamos ver se tem algum padrão aqui para nós. Só divergência. Ficar atento ao 144. Para baixo é só correção. Vamos botar uma retração aqui. Não conseguiu fazer novo topo. Está rompendo essa LTA. Pode dar uma venda aqui quem está no topo lutando contra a tendência de perder um 4,4, tá, pessoal? Mas também com aquele risco de tomar um gap ao lado contrário. Não está um desenho super bonito ainda, até porque Apple, o desenho mais longo, ainda é de alta. Eu vou continuar observando Apple. Divergência. Vai que aparece um padrão, alguma coisa até semana que vem, antes da semana que vem, que me inspire
à venda. Microsoft. Olha, pessoal, Microsoft, nós botamos na semana passada para baixo na confirmação de uma ilha de reversão. Não aconteceu. Muito cuidado para não tomar um gap do lado contrário, o que eu venho avisando agora, né? Eu mantenho a Microsoft e fico mais ainda animado com isso. Fico mais animado ainda com isso, tá? Por quê? Porque olha o que, ó, continua esse gap aqui na Microsoft. Essa linha aqui não diz muita coisa, tá? Chegou a romper, mas olha ali o topo duplo, né? Ó, fez o gap, logo voltou aqui, né? Fez máxima com gap. Aí trabalhou aqui, né? Essa linha tá bem trabalhada aqui. Aí ele tenta renovar a máxima, no intraday consegue, mas fecha para dentro. Se abrir com gap para cá, pessoal, ou até querer fechar o gap, dá para até se arriscar aqui na perda do suporte. O padrão está muito patente aqui da Microsoft. Então eu mantenho a Microsoft aqui, obviamente observando os seus cuidados, ok? Quando é que se desmancha esse padrão? Se realmente ela renovar as máximas, tá? Renovar com fechamento para cima. Aí eu vou entender que isso aqui é um gap de continuidade. Por enquanto, ele me sugere ainda um gap de reversão, tá? De euforia. Tá muito patente isso. A gente tem esse padrão também no Facebook. Nós vamos olhar Facebook agora. O padrão do Facebook é um pouco heterodoxo, tá? Não é tão teórico. Mas olha aqui, ó, tem um gap, né? Fez novas máximas com gap, não conseguiu passar, ó. Máxima, corrige, tenta passar, não consegue, abre com gap do outro lado. Para mim, isso aqui foi uma ilha de reversão, tá? O Facebook, vamos ver aqui, ó, perdendo a LTA, tá? Essa já confirmou ilha de reversão. Muito cuidado para não tomar gap do lado contrário. Eu vou manter aqui Facebook. Por quê? O que a gente está observando? Esta linha aqui, ó, de tendência do Facebook, tá? Se ele perder essa linha, pode ser entrada. Nós temos até uma LTB para traçar. E uma projeção que a gente possa fazer. Pernada de baixa, correção, ó, revisitar essa mínima ou ir um pouco mais longe aqui, ó. Eu vou ajustar aqui, aqui, ó. Olha que bonito, ó. Ah, então o Facebook está se desenhando para isso. 61% de FIBA, olha que bonito isso aí. Tá lindo. Tá show de bola Facebook, eu vou manter. Quando é que desmonta esse cenário do Facebook? Bom, para mim ele ficando a trabalhar acima de 61% de FIBO. Mesmo se ele romper a LTB e ele vier aqui, ele ainda pode fazer um movimento. Já não vai ficar tão bonito, tá? Mas aqui tá um de livro, né? Livro, eu acho que isso tinha que entrar no livro se realmente se confirmar uma ilha de reversão aqui, desse jeito, com ele no 61% indo para baixo. Tá muito bonito. Tá? Eu vou só botar aqui a observação, observar a LTB traçada, que a gente está no gráfico, e desmonta o cenário se preço ficar acima de 61,8% de FIBO. Google, outro que está no padrão, tá? Ainda não desfez essa possível ilha de reversão, está no nosso watchlist também de ilha de reversão, na confirmação da ilha de reversão, sempre com o cuidado. Estou botando o Google aqui e mantenho o Google, tá? Mantenho o Google da forma como está. Nós temos essas linhas de tendência aqui de Google. Onde é que desmonta Google? Um fechamento acima dos 2.800 ali. É um range maior, tá? Tomem cuidado que é um range maior. E, novamente, eu vou fazer a questão. Empresas de tecnologia são empresas mais disruptivas
e elas podem apresentar novidades que mudem muito a precificação delas. Então sempre temos que tomar cuidado com isso. Mas o padrão é esse, tá? E a ilha de reversão. Vou botar aqui, ó, desmonta com preços acima de 2.800. Preços fechados, tá? Trabalhar acima, tá? Não só no intraday. Não vou escrever isso, mas estou dando um recado aqui. Ele pode fazer a mesma coisa que o Microsoft. Vir aqui, renovar no intraday, fechar para baixo, tá? E aí ele vir aqui, perde, quem sabe, essa linha e confirma a ilha de reversão. Tá? Vejam que várias mega caps americanas estão com padrões, divergências semanais e padrões de ilha de reversão. Então, cuidado, parece que estamos chegando em alguma correção decente nos índices, tá? Por isso que eu tirei os ETFs de ações europeias do meu portfólio. Tem gaps quase todos os dias e o risco é muito maior. Estou focado mais nos índices e commodities. Legal. Faz sentido, né? Até porque nós temos o Euro 50 ali, o DAX. O Euro 50 é mais, pelo lote mínimo, é mais fácil de carregar, se eu não me engano, né? Não pesa muito. O DAX pesa acho que um pouco mais, mas nós temos opções aí para a gente se posicionar em índices sem correr muito risco, né? E eu acho que daí já é mais interessante que os ETFs. Os ETFs eu acho que a gente pode ter posições menores ainda, mas aí justamente é isso que tu está comentando, tem essa questão dos gaps, né? Até porque os ETFs, eles estão... Aqui a gente está trabalhando com índices futuros e os ETFs, eles estão baseados nos pregões normais das bolsas. Tesla. Tesla não estava na semana passada no watchlist, mas Tesla, eu falei dela no Telegram, pessoal. Olhem Tesla, tá? A gente vem acompanhando Tesla há bastante tempo. Ela vem trabalhando nesse range de 700, que era 61% de FIBO, desta pernada de baixa, e esta LTA. Então veio, voltou, trabalhou aqui lateral, saiu os resultados, ela começou a andar. Ela não rompeu a LTA. O que eu esperava quando ela passasse os 700? Que ela andasse, tá? E ela rompeu os 700 em gap. E aí eu já comecei a me ligar os alertas, eu falei disso aqui na semana passada, que ela foi e não desenvolveu, revisitou os 700, foi e voltou aqui nos 700. O fechamento da semana passada, foi o que eu destaquei lá no Telegram, foi ela fechando ainda nos 700. Então seria um falso rompimento no semanal dos 700, tá? Então tomem cuidado com Tesla. Pode ser uma ilha reversão, não é um topo, certo? O topo é os 900, mas este movimento aqui, ó, ela está num topo. Pode ser uma ilha de reversão deste movimento aqui. Tá? Não é o teórico mais bonito, mas temos que tomar cuidado. Quando é que eu vou deixar de me preocupar com Tesla? Se ela se desenvolver, passar aqui dos 76,40, que é mais ou menos aqui, deixa eu ver aqui, 727. Aí eu paro de me preocupar com Tesla. Tá? Então, eu não vou botar, daria até para botar na venda, né? Vamos botar Tesla. Vou botar Tesla. Tesla dá para botar para ambos os lados. Na confirmação da ilha de reversão, cuidado que não é all-time high, né? Topo histórico. Ou continuidade da alta acima de 727. Temos aí cenários para Tesla, tá? Ambos os lados. Vamos dar uma olhada aqui só nessa retração dessa pernada mais longa. Ó, ali, ó, é 50%, ó, desta pernada aqui, ó, dos 900 até os 500 e alguma coisa. Só que ele já tinha voltado em 61% de FIBO, revisitou a região. A gente trabalhou com 61% de FIBO, que é o 700 desta pernada aqui. Poderia continuar, não fez.
passou, está em 76,40, que é 50% desta pernada aqui. Tá? Pode vir fazer isso aqui ainda. Então, atentos aí, as ações americanas estão perigosas. Deixa eu tirar essa retração aqui, ficar o gráfico mais limpo. Nós temos um cenário bem traçadinho. Essa linha de tendência de baixa aqui já foi, né? Será que ele vai vir aqui revisitar ainda? Não. Vamos deixar a linha de tendência de alta aqui. Poderia até traçar uma assim, ó. Beleza? Berkshire